Gênesis. Vamos continuar lá. Gênesis 31, a partir do versículo 22, foi onde nós paramos semana passada. Gênesis 31, a partir do versículo 22. Anota no celular. Gênesis 31, versículo 22. Diz assim, gente, continuando lá. Lembra que nós paramos justamente na questão da Raquel ter escondido os ídolos do seu pai no meio da bagagem? A gente falou semana passada e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Então, Gênesis 31, 22 diz assim: 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Deixa eu só dar o contexto para vocês entenderem. Quando fala que Labão demorou 3 dias para saber que Jacó tinha fugido, é porque ele estava em outro lugar tosqueando as suas ovelhas. O texto vai falar um pouquinho acima aqui. Ele tinha ido tosquear as suas ovelhas. Era a época da tosquia e geralmente eles tinham um local específico onde todos os agricultores, não sei como é que fala, a pessoa que cuida é proprietário de ovelhas, eu não sei o nome. Então, mas não é o pastor, é o dono do rebanho, sabe assim? Ele levava, então, porque as ovelhas estavam cheias de pelo, né? Porque tinha crescido durante a estação, e aí levava para esse lugar para tosquear todas as ovelhas, elas voltavam tudo sem pelinho, né? E aquela lã, então, era depois trabalhada para virar as linhas lá para eles construir. Então, por que ele só é avisado 3 dias? Porque provavelmente o local onde eles moravam, para o local onde Labão estava, eram 3 dias de viagem. E aí o servo, quando vê que não tem Jacó, não tem as mulheres, não tem criança, não tem ninguém ali, ele corre e vai avisar Labão, só que ele está 3 dias de viagem. Então, ele só fica sabendo da fuga de Jacó 3 dias depois, ok? Por isso que ele está falando isso. E aí ele persegue Jacó por mais 7 dias. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu. Quem está falando aqui é Deus. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade, e então Labão e os homens se acamparam ali. E ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó e não lhe faça promessas nem ameaças. Percebe como Deus é zeloso com Jacó e com Labão também? Porque na verdade, e de novo eu falo, gente, como é que Labão consegue discernir que quem está falando com ele é Deus? Entende? Não tem gente que fala assim: ué, mas como é que você sabe que Deus falou com você? Porque quando Deus fala a você, sabe. Entende? Alguém aqui já teve essa experiência de entender a voz de Deus no seu espírito, Deus falar com você e você sabe que é Deus que está falando. Não tem como ser outra pessoa. Já teve, Cíntia? Ou ainda não? Mas vai ter. Sabe assim? E essa é a pergunta que as pessoas fazem. Como é que você sabe que Deus falou com você? Porque quando Deus falar, você vai saber. A convicção da criatura, né, de nós que somos criaturas de Deus, a gente tem essa convicção quando Deus fala conosco. Porque senão como é que Labão saberia que era Deus? O Deus de Abraão, do pai de vocês que falou comigo. Se ele era um idólatra. Certo? Certo ou errado? Certo, né? Então, na hora que Deus fala com ele, ele sabe que não é qualquer Deus, mas é o Deus Criador, o Deus de Abraão, Isaac e agora de Jacó. Então, é o Deus dos seus antepassados. Né? Então, ele tem convicção de quem está falando com ele. Essas coisas nos deixam bem... Eu olho para a palavra e fico intrigada com essas coisas. E aí ele encontra, então, Jacó, lá nos montes de Gileade, né?
E ele então replica sobre Jacó um monte de perguntas, dizendo: por que você me enganou? Por que você saiu assim com as minhas filhas? Parece que elas são prisioneiras de guerra, né? Faz todo um discurso político aqui, né? Se você tivesse me avisado, eu tinha celebrado a sua saída. É verdade isso, gente, que ele ia celebrar a saída de Jacó? Se ele estava querendo a todo custo segurar o homem lá com o pagamento, lembra? Né? O diabo vai querer soltar a gente assim para viver a promessa de Deus? Jamais. Então ele vem todo bonitinho ali falar com Jacó, mas de forma política, né? Ele está querendo fazer o bom pai, o bom avô, mas quando na verdade ele quer saber por que Jacó saiu daquela forma, e ele só não vai fazer nada, como ele mesmo falou: eu tenho poder para prejudicá-los, mas o Deus dos seus pais falou comigo. E ainda ele fala o que Deus falou. Foi bem fiel aqui, né, nas palavras dele. Ele falou: cuidado, não faça nada a Jacó, nem promessa e nem ameaça. Por que nem promessas e nem ameaças? Porque promessas ele não podia fazer, certo? O diabo pode fazer alguma promessa boa para nós, gente? Jamais. Então Labão não teria condições de fazer uma promessa maior do que a promessa que Deus tinha sobre Jacó. E ameaças? O diabo tem poder para fazer alguma coisa contra nós, gente, se nós somos filhos de Deus? Não também. Então, qualquer ameaça que Labão fizesse a Jacó cairia por terra, porque era o próprio Senhor quem estava guiando a vida de Jacó, cuidando da vida de Jacó. Então seria impossível. Por isso que ele diz isso e ele fala: bom, vou até falar o que Deus falou, porque é isso. Versículo 30. Agora, se você partiu porque tinha saudades da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? E Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Quem está com os deuses, gente? A palavra tem poder? Tem. Está aqui a sentença de Raquel. Foi o próprio Jacó quem determinou o futuro dela. Não ficará vivo. Ok? Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. E Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. E ele procurou os ídolos, mas não encontrou. Ela mente para o pai, dizendo que ela está menstruada, né? E aí ela não poderia nem sair daquele lugar, e nem tocar nele, nem fazer nada, porque ele se tornaria impuro. Então ele entende, fica quieto, mas ela mente para poder esconder os ídolos ali debaixo dela. Jacó ficou irado e queixou-se com Labão: qual foi o meu crime? Que pecado eu cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence, encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. O que Jacó está fazendo aqui, gente, nesse momento é assim: e aí, Labão, você não veio me incriminar de que eu roubei os seus deuses? Na frente de toda a minha família, todos os meus servos, sabe, aquele montoeiro de gente te olhando e alguém chegando e dizendo assim: ó, você me roubou. Ah, é? Te roubei? Então vasculha aí. Se você achar alguma coisa, tudo bem. Aí Labão volta sem nada nas mãos, não é isso? Aí Jacó fala assim: onde você vai? Peraí, não é assim não. Você chega dizendo que eu roubei, dizendo que eu sou, que eu aconteço. Não, agora você vai falar na frente de todo mundo que você não achou, de que eu não roubei, e que as pessoas vão ouvir de você que eu não sou um ladrão. Entende? Então o que Jacó faz é: vamos falar diante de toda a minha família, dos meus servos, de todo mundo, para que eles julguem quem é que está certo, quem está errado aqui nessa história. Porque nem você vai sair de bonitinho e nem eu também vou sair de feinho nessa história. A gente vai ter que se arrumar aqui, nós dois. Então ele bota um júri ali, né? Acontece um grande tribunal ali diante de Labão e de Jacó. Isso aí é para ter justiça, gente, para que ninguém saia como justo ou injusto. 38. Aí ele diz, Jacó começa a dizer, né? 20 anos estive com você.
Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado, de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou a sua decisão. Então, Labão, eu estou te dando aqui todo o relatório do que aconteceu durante esses 20 anos. Do quanto eu trabalhei, do quanto eu me esforcei, do quanto eu não te deixei prejuízo nenhum dos seus animais abortavam, teu rebanho sempre foi muito produtivo, as feras que comiam algum animal, eu tomava para mim o prejuízo, tipo, se eu tinha como te ressarcir, eu mesmo trabalhava e já te dava o animal de volta, tudo que eu pude fazer para você ser abençoado, eu fiz, tudo que eu tinha que fazer como servo, eu fiz. Então ele está mostrando que não há injustiça naquilo que ele saiu da casa de Labão, porque os rebanhos que ele tinha, toda a riqueza que Jacó sai da casa de Labão era a respeito do seu salário. Não tinha nada de Labão ali junto com Jacó. Então é um julgamento que está acontecendo para ver se tem algum prejuízo por parte de Jacó a Labão, ok? E aí fica tudo certo. Aí vai acontecer então um grande concerto ou um grande julgamento ali, onde eles fazem todo esse altar, e tudo isso que ele vai fazer aqui agora tem a ver com essas testemunhas que estão ao redor, que por isso que a Bíblia fala que nós estamos rodeadas de uma tão grande nuvem de testemunhas, porque as pessoas nos olham e anjos e demônios também estão nos vendo. Então, ou a gente faz aquilo que é reto diante do Senhor e nós então somos justificados, ou em algum momento isso pode vir contra nós mesmos. Por quê? Porque alguém está vendo. Quando a gente acha que alguém não está vendo aquilo que a gente está fazendo diante de Deus e dos homens, alguém está vendo. Então, a gente nunca pode pensar, né, que se a gente que a gente está fazendo alguma coisa e que aquilo não vai ter alguma consequência na nossa vida. Porque ainda que não tenham pessoas no nosso convívio vendo, nós temos uma tão grande nuvem de testemunhas. E nada vai passar batido pelo julgamento do Senhor. Então é isso que está acontecendo aqui. Jacó está passando em pratos limpos a situação com Labão. Tanto é que a partir desse momento aqui que acaba esse julgamento aqui, Labão nunca mais aparece na Bíblia. Sabe, os ciclos vão se fechando. Quando Moisés está escrevendo isso para nós, a gente percebe que alguns personagens, eles simplesmente somem. Por quê? Porque o ciclo com aquela pessoa, do que Deus está falando, do que Deus está fazendo acabou. Ok? Então é isso que vai acontecer com Labão a partir desse momento aqui. Ainda que ele seja o avô de todas as 12 tribos. Quem é Labão na história, gente? Labão aparece aí no meio dos profetas? Não. Entende? Porque Deus fecha um ciclo a respeito de Labão na vida de Jacó. A respeito disso na vida das 12 tribos de Israel. Ok? O acordo, então, 43, diz assim, ó. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Gente, quem foi que em algum momento, assim, não sei se vocês lembram, né? Chegou para Jesus e disse assim, então, ó olha para tudo aí, ó. Tudo isso aqui é meu. Mas se você me adorar, então eu vou te dar. Vocês estão vendo o que Labão está falando para Jacó? Tem alguma coisa aqui de Labão, gente? Aqui, ó, com Jacó tem alguma coisa de Labão? Mas Labão está dizendo que tudo é dele. Como assim, gente? Entende? O contexto espiritual da história, Labão se acha dono
de tudo que Jacó saiu da casa dele. Literalmente ele diz, né? Labão responde a Jacó: as mulheres são minhas. Quais mulheres, gente? As filhas e as servas, certo? Que são esposas de Labão, de Jacó, perdão, dá aquela confundida nos personagens. Os animais que Jacó ganhou são dele. Ele negociou esse salário lá atrás. Não tem nada de Labão. Os netos, Labão está falando que são dele. Por quê? Lembra da história, gente, que o pai, o avô, né, geralmente tinha direito sobre os filhos do filho. Sobre os filhos das filhas era o outro sogro, tá? Isso é cultura de Israel e cultura de vários povos. Então é assim, Daiane e o Reginaldo aqui, por exemplo, né? Então, como a Daiane é minha filha e ela foi dada a casamento pro Reginaldo, ela passava a morar com a sogra. E todos os filhos que nasciam dela era de direito do marido, certo? Se eles se separavam, o marido tinha direito sobre os filhos e não a Daiane. Isso é cultura de Israel. Então, Labão está falando coisa certa aqui, gente, segundo a cultura? Não. De quem eram os filhos? De Abraão. Certo? Pela cultura não é de Labão, porque Labão é o pai das filhas, e as filhas passam a fazer parte do outro clã, certo? Por isso, a questão de sempre ter um homem como filho, certo? Porque aí a esposa dele traz para cá os filhos, tá? Isso é cultural. Por isso que há tanta preocupação em Israel e em outras culturas a respeito de ter filhos homens na casa. Porque se tivesse só filhas mulheres, no caso de Labão, qual é a herança de Labão, gente? Nenhuma, não tem. Sabe, se ele não tem para quem passar os seus bens. Por quê? Porque as filhas dele seriam dadas a outros homens e a partir daquele momento do casamento, todas as filhas dos netos fazem parte do clã da outra família. Então, Labão tem algum direito aqui, gente, de alguma coisa? Por isso não podia misturar os clãs? Não, aí tem a ver com linhagem pura, tá? Tem mais a ver com linhagem pura. Então, ele pede para fazer um acordo aqui com Jacó. Versículo 45. Então, Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. Jacó faz isso. E disse aos seus parentes, a todo mundo que está perto dele ali, Jacó fala: juntem algumas pedras. Ele pede para eles juntarem. E eles apanham pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta e Jacó o chamou Galeede. O que eles chamaram esses nomes? Provavelmente Labão chama o nome desse altar em arameu, né, na língua lá dos arameus, e Jacó então fala em hebraico aqui o outro nome, tá? Mas tudo tem a ver com memorial. Pode falar. É isso aí. O que está escrito aí na sua? Jegar, Saaduta em aramaico. Ah, como legal. Galeede em hebraico. Isso. Significa monte de pedras do Testamento. Isso. É um memorial, sabe assim? Está sendo feito um memorial, está sendo feito um altar de sacrifício, literalmente. E através desse altar de sacrifício é feito então uma aliança, é feito um pacto que eles vão dizer qual é o pacto que eles estão fazendo. E a partir daquele momento eles quase que tomam uma ceia, tá? Isso aqui é um memorial da mesma forma que a ceia é. Eles estão fazendo uma aliança, um pacto, um memorial nesse momento. Por isso que eles levantam o altar. 48. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Gente, ele fala que um monte de pedras é uma testemunha. Pedra na Bíblia tem um significado muito, muito forte, tá? Em um outro momento, talvez a gente tenta se aprofundar nisso, mas a gente já pode pensar que pedra na Bíblia tem a ver com coisas proféticas, com pessoas, tá? Literalmente. A palavra de Deus diz que Jesus é a pedra angular. Então, e aí Jesus disse assim: se vocês não pregarem, até as pedras vão pregar, tá? Isso não está falando de pedrinha, no sentido de pedra, mas está falando de algo que realmente pode acontecer através de pessoas. Nós somos considerados como pedras. Eu já me perguntei por que em cima de todo túmulo de judeus se coloca muitas pedras.
Vocês já se perguntaram? Eles têm é um costume deles. Hã? Para não sair antes do almoço. Né? Porque, na verdade, eu acredito que tem a ver com ele é mais uma pedra, além dessas outras pedras. Não sei, estou falando aqui bem loucamente, né? Mas já pensei e fico pensando, tentando olhar para a palavra, porque você está vendo que o que Labão está falando? Que as pedras são testemunha. Gente, pedra testemunha? Percebe? Não tem lógica. Mas tem lógica. Se ele está falando e se a Bíblia está descrevendo isso para nós, então tem lógica. Alguma lógica tem, tá? Pode ser que em algum momento a gente ache algum versículo que dá bases para nós. Por isso foi chamado Galeed, 49. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar, é Labão falando, né? Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E disse ainda Labão a Jacó: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará. É isso, gente? E nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, que é o pai, o avô, né, de Labão, tá? Então ele está falando o Deus de Abraão, que é o seu avô, Jacó. O Deus de Naor, que é o meu avô, que é o mesmo Deus, certo? O Deus do pai deles julgue entre nós. Então, eles estão literalmente firmando um pacto e a partir daquele momento separam-se. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque e ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. E na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou e depois voltou para sua terra. E nunca mais se ouve falar de Labão. Ok? Então, percebe? Eles fizeram ali um grande memorial, ceiaram junto, fizeram uma aliança, firmaram esse pacto, colocaram tudo em pratos limpos, tudo ficou resolvido, ninguém está levando nada de ninguém, eu estou levando aquilo que é meu, estou tomando posse daquilo que é meu, Jacó dizendo, vai você para o seu lado e eu vou para o meu. Certo? A partir daquele momento, há essa separação definitiva. 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Então, cada lugar, cada coisa sempre tinha a ver com experiências que eles iam tendo com Deus, com pessoas, está vendo? Ele nesse momento avista anjos de Deus, a palavra está falando, e aí ele dá o nome para aquele lugar onde ele avistou aqueles anjos de Manaim, que significa exército de Deus, tá? Então, o lugar onde ele estava passa a se chamar esse nome por causa dessa manifestação. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom. E lhes ordenou: vocês dirão o seguinte ao meu servo, ao meu senhor Esaú. Assim diz, percebam que o Senhor tem que estar tudo com letra minúscula aí, tá, gente? Se não tiver erro de gráfica, tá? Porque ele está falando do irmão dele. O Senhor aqui é o irmão dele. Vocês dirão o seguinte ao meu senhor Esaú: assim diz o teu servo Jacó. Morei na casa de Labão e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhos e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Então ele manda um recado para o irmão, né? Lá onde ele está. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram: fomos até o seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Vai um recado e volta um batalhão. Quantos profetas de Baal tinha junto com Elias? Quem sabe? 400. Será que esse número diz algo? Tá? Então, Esaú volta, vem ao encontro de Jacó com 400 homens. Então, não é nem 350, nem 410, é 400. Então, esse número muito provavelmente tem a ver com um número de um batalhão para um tipo de encontro, para um tipo de adoração,
para um tipo de situação, entende? Que tanto aconteceu com Elias, com os profetas, como aqui acontece com Esaú e Jacó. Esaú sai ao encontro do seu irmão Jacó com 400 homens. Ele não podia ter levado 300 só, gente? Podia, não podia? Como a Bíblia fala de 318 valentes, sabe assim? Então, tem números que eles não estão aqui por acaso, entende? Eles devem ser grifados e a gente deve sempre perguntar para o Senhor, Senhor, por quê? E aos poucos o próprio Espírito Santo vai nos ensinando essas coisas. Então esse número está aqui, eu não sei dizer para vocês, mas eu tenho certeza que ele não está por acaso com 400 homens, ok? Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Pensa, não sei como é que está meu irmão, se ele está com raiva de mim ainda, manda um recadinho para ele e ele agora volta com mais 400 para encontrar comigo. O que será que meu irmão está vindo fazer? Me matar? Fazer o quê? Não sei. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia, então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos. Pois assim pensou, se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então ele cria uma estratégia ali, né, para criar 2, um foge para um lado, outro foge para o outro, para tentar alguém se escapar e se Esaú vier para matar. Então Jacó orou. Olha a oração de Jacó, gente. Isso é aqui, aquelas passagem na Bíblia que devia estar em negrito, em elevado, em tudo, porque aqui está a diferença do que acontece na vida de Jacó. Ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste. Jacó vai falar que Deus disse para ele. Olha o que Deus disse para ele. Volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu farei prosperar. Se Deus falou, Deus vai. Então, Jacó lembra Deus do que ele falou na oração. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, ele está orando, tá, gente? Eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Então, ele sai da cidade dele, fugido, com um cajado na mão, e ele diz para Deus, o Senhor foi tão bom comigo, que agora eu volto, não somente com um cajado na mão, mas com 2 caravanas, certo? Era muita gente, muita propriedade, muitas coisas que Jacó tinha aqui. Continua a oração, livra-me, rogo-te, das mãos do meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim, como as mães e as crianças. Pois tu prometeste, ele lembrando Deus de novo, da fala do próprio Deus, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Então Jacó mais uma vez está lembrando Deus da sua própria palavra. Será que Deus esqueceu? Não. Mas Deus gosta de ser lembrado? Gosta. Quando você fala a própria palavra na oração, Deus diz assim, você se lembra da promessa. Certo? O que Deus mais gosta, gente, é ser lembrado a respeito da palavra que Ele deu para você, ou que Ele deixou para nós. Ok? Então, qualquer texto bíblico que você ore, dizendo que Deus disse que Ele vai fazer, Deus ama isso, principalmente quando a gente fala, sabe assim, debaixo de angústia às vezes, ou debaixo de tribulação, ou debaixo de uma situação que para nós é totalmente contrária, mas eu lembro Deus do que Ele disse que Ele vai fazer na minha vida. Então, Deus falou, opa, ela sabe quem eu sou, Ele sabe quem eu sou. E Deus vai voltar atrás naquilo que Ele disse? Não. Ok? Então Jacó faz a oração, ó, certinha. 13. Depois de passar ali a noite, escolheu entre os seus rebanhos um presente. Aí ele vai falar, nem vou falar, porque a gente não vai perder tempo. Ele separa 3 bandos, né, de presentes, de animais para Esaú. E ele fala para os servos dele. Você já leu, Cíntia, essa passagem? Você já leu alguma vez? Já? Então posso passar? Vou só falar de novo aqui. Ele fala, ó, primeiro o servo vai com um tanto de cabras, de ovelhas, chega lá para o meu irmão e fala, ó, seu servo mandou para você
Aí anda mais um pouco, chega outro batalhão contra o servo. Ó, meu senhor mandou para você, nada mais é que amansar a fera, né? Tipo assim, ó, um presentinho aqui, outro presentinho ali, quem sabe até chegar chega tudo certo. É isso que Jacó está tentando fazer, certo? A angústia, o medo é grande e ele vai mandando presentes para o irmão dele. 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Gente, o Jaboque nada mais é do que o ribeiro fala de aguinha, tá? Sabe aquele riozinho que passa perene no meio de um valezinho? Sabe aquele riozinho gostoso assim? Mas que dá para molhar assim até perto do joelho? É mais ou menos isso que é o Jaboque, tá? Por isso que fala dele fazer passar. Então ele vai atravessando crianças, vai atravessando animais. Pensa passar 2 caravanas, gente. Mais de 1.000 vaquinhas, passa as 1.000 vaquinhas. Mais de 1.000 ovelhinhas, passa as 1.000 ovelhinhas. Entende? O negócio era tenso. Passou hora aqui passando gente, passando criança, passando servos, passando animais. E ele passa todo mundo para o lado de lá e fica aqui do lado de cá. É isso que está acontecendo, tá? Versículo 24. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. E Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Gente, essa passagem é talvez o ápice, né, da vida de Jacó e também desse desfecho do nome Jacó para o nome Israel. O que significa nome, gente, que a gente falou? Identidade. Quando Deus troca, é porque Deus está trocando uma identidade. E geralmente é o próprio Deus quem faz isso aqui na Bíblia, né? Quando ele tem um propósito específico na vida de alguém. Então Deus está trocando agora, o próprio Deus troca o nome de Jacó. Mas lembra que Jacó significava aquele que luta, né, segurando no calcanhar, né, significa Jacó, aquele que luta por algo, né? E o próprio Deus diz para ele que ele lutou com Deus e com homens e venceu. Vamos entender então esse contexto do que está acontecendo aqui, porque é poderoso demais. Quando Jacó fica sozinho do lado de cá do Jaboque, atravessa, todo mundo fala: ó, podem continuar a caminhada que eu vou ficar aqui ainda tendo um tempo com Deus. Nessa mesma noite, esse homem aparece para lutar com Jacó, para ter ali uma situação de batalha espiritual. É isso que está acontecendo aqui. O lutou aqui está falando de uma batalha espiritual. Jacó precisava resolver uma situação. Qual era a situação que Jacó precisava resolver, gente? A situação com o seu irmão, com a sua vida. Jacó tinha fugido da casa do seu pai por causa de uma situação que ele tinha deixado com o seu irmão. Lembra que a mãe pede para ele? Será que Jacó teria fugido se a mãe não tivesse mandado? Será que ele não teria resolvido ali com Esaú naquele mesmo momento? Lembra que eu falei isso com vocês? A gente não sabe. Foi a mãe que mandou Jacó para a casa de Labão. Mas como Deus tem propósito em todas as coisas, Deus usou toda essa situação para fazer com que tudo cooperasse para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que o texto diz isso. E Jacó foi, só que ele precisava resolver. Ele não sabia como estava Esaú. Não existia o WhatsApp. E aí, Esaú, tudo bem? Rola aí uma reconciliação? A gente pode conversar? Dá para chamar vídeo aí para ver como é que você está aí? Quantos anos tinham passado? 20. Certo? 20 anos sem ver o irmão.
sem ter notícias do irmão. Talvez notícias até poderia ter tido, algum mensageiro, mas a palavra não fala. Mas eles não tinham tido mais contato. E Jacó não sabia como estava a situação. Então ele tem essa luta com esse ser espiritual, que aí a gente entende que é uma teofania do próprio Cristo, é o Senhor quem está lutando aqui com Jacó, para justamente saber qual é o ponto de equilíbrio espiritual de Jacó. Jacó, o quanto você quer? Entende? O quanto você realmente quer a primogenitura? Porque na verdade ele já tinha, mas Deus estava realmente colocando ali Jacó em cash, para saber se ele estava. A prova de Abraão, lembra lá, gente, da palavra prova? O que é prova? Prova é tentação que Deus está fazendo? Não, é para saber se você entendeu a lição. Você entendeu a lição, Jacó? Então, essa é a sua prova, você vai lutar comigo, é comigo aqui, Jacó, o negócio. E Jacó, então, luta com esse homem que a gente entende que é a teofania do próprio Cristo aqui. E quando ele já não tem mais o que fazer, né, que o anjo, como a palavra fala, o homem, está lutando e Jacó não larga ele, não desata a situação. A palavra diz que o homem quer ir embora, porque o sol já está raiando, já está acabando a noite. E esse homem então pergunta, né? Pede para ele largar, ele diz: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Por que será que Jacó usa exatamente essa expressão, gente? Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Ponto final. Gente, o que tinha acontecido 20 anos atrás com Jacó? Vamos voltar na linha do tempo e vamos ver o que aconteceu, que vocês vão entender exatamente o que está acontecendo aqui. 20 anos atrás, ou um pouco mais que isso, Jacó está dentro da tenda do seu pai, não é isso? No lugar do seu irmão, a mandado da sua mãe, para receber a bênção do pai, não é isso? Só que quando ele chega na tenda, que ele fala, meu pai, o pai dele fala o que para a gente? Para ele? Quem está? Quem é você? E ele diz, Esaú. Seu filho Esaú, meu pai. E ele diz, Esaú? Aí minhas palavras agora, tá, gente? Esaú é Esaú, meu pai. E Jacó fica ali um tempinho, e de novo, Jacó temendo, porque ele está vendo que tem alguma coisa errada. Como é mesmo o teu nome? É você mesmo? E ele diz, sim, pai, sou eu, Esaú. Era Esaú que estava ali, gente? Não. Ok? E aí o anjo, então quem recebeu a benção lá na tenda de Isaac, quem foi? Mas quem foi? Qual é o seu nome? Então quem recebeu a benção lá dentro da tenda de Isaac foi? Esaú. Então Jacó diz assim, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar, porque eu não tenho a bênção de Deus. Porque quem recebeu a bênção na tenda do meu pai foi Esaú. Só que era eu. Olha o que aconteceu, gente. Uma troca de identidade, uma troca de destino, uma bênção maldada para a pessoa errada. Só que quem declarou foi o pai. Então, lembra que Isaac fala, o que eu fiz? Meu filho, eu já dei a sua bênção. Quando Esaú volta, né? Eu já dei a sua bênção para o seu irmão Jacó. Agora já era, não tem como voltar. Esaú chora, esperneia, o senhor só tem uma bênção, lembra? Foi dada a bênção, foi dada, ok? Só que não era Jacó na palavra, e sim na pessoa, ok? Isaac falando como se fosse com Esaú, só que no lugar de Esaú está Jacó. Então, uma troca de identidade e de pessoas no quesito. Então, Jacó, conscientemente ou inconscientemente, está falando algo profético. Eu preciso da sua bênção, Deus. Porque quem recebeu a bênção foi Esaú. Lembra? Entende o que eu estou querendo dizer? Vocês estão entendendo? Foi eu, mas essa bênção era de Esaú. Essa bênção não era minha, então agora eu quero a minha. Não, eu quero a de verdade, com o meu nome. E aí o anjo responde exatamente na mesma altura profética. Porque a teofania de Cristo pergunta o que para Jacó? Qual é o seu nome? Então eu quero saber. Como se chama? Esaú ou Jacó?
E aí, qual que é seu nome? Qual que é a sua identidade? E aí Jacó diz, Jacó. Ah, então agora nós vamos resolver uma situação. Então, na verdade, Jacó foi confrontado a respeito do seu nome, identidade, pecado. Porque ele cometeu um pecado. Ele, agora, Jacó, dentro da tenda do pai, quando o pai pergunta, qual é o seu nome? Quem está aí? Ali ele peca. Mas quem tinha feito toda a armação, gente? Eu gosto de lembrar isso. A mãe, tá? Mas agora aqui, ó, no proferir, quem estava pecando? Jacó. Então ele precisava confessar. Qual é o teu nome? Me fala de verdade qual é o teu nome. Agora aqui diante de mim, você tem coragem de confessar o teu pecado? E aí Jacó diz, Jacó. Ah, então agora porque você falou a tua verdadeira identidade, agora eu vou te dar a sua identidade. Agora eu vou dar. Entende? Agora você não é Jacó, aquele que lutou. Gente, o texto está claro. Lê comigo e acompanha isso, que o próprio Deus está falando com Jacó. Olha isso. Versículo 27. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Por quê? Olha lá. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Jacó desejava a primogenitura desde o ventre da sua mãe. Quem é a figura de Jacó, gente? Do segundo Adão, lembra? O primeiro Adão, o que rejeita, lembra? Eu falei isso na aula, não sei se vocês estavam, todo mundo estava, mas o primeiro Adão rejeita a aliança com Deus, que é a figura de Adão mesmo. Quem é o segundo Adão? Cristo, que é o que realmente faz com que a aliança se complete. A figura de Esaú e Jacó é essa figura. O primeiro, que é o primogênito, quem era o primogênito? Esaú. Ele rejeita, mas o segundo completa, faz, se agrada, né, de Deus e faz aquilo que Deus realmente precisava fazer. Jacó é a figura do próprio, uma tipologia do próprio Cristo novamente. Ok? Então a gente tem essa figura de novo de alguém que realmente quer cumprir a promessa de Deus nessa terra, quer fazer a diferença. Jacó desejava a primogenitura desde o ventre. Ele queria ter sido o primeiro a sair, ok? Ele queria. Será que Jesus queria ter vindo, né? Tipo assim, antes, né? Isso é maneira de falar, né? Quando ele vê que Adão peca, ele diz, pai, puxa, ele não cumpriu, mas eu vou cumprir, entende? O propósito de Deus, ele é eterno. E Jesus, com certeza, daquele dia em diante, desejava esse momento dele aparecer na história. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome. Agora Jacó quer saber a identidade de Deus. Aí ele diz, não, filho, não precisa, fique em paz, né? Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? Você não precisa perguntar meu nome, você não precisa saber do meu nome, né? A minha identidade não precisa. E o abençoou ali. Agora sim, Jacó recebe a bênção. Entendeu? De primogênito. Agora sim, ele era aquele que tinha a bênção de Deus. Não porque o seu pai enganado deu, mas agora porque ele realmente recebeu a bênção do próprio Deus. Agora tinha uma verdadeira palavra liberada. Não sobre Jacó, mas sobre Jacó, que agora se torna Israel. Ok? Israel significa Deus que prevalece. Ok? Então Deus vai prevalecer sempre. O Senhor sempre vai prevalecer. Em todas as situações, contra todas as artimanhas do diabo, Deus vai sempre prevalecer. Eu anotei aqui, a primeira bênção foi do pai Isaac, né? Mas a segunda bênção foi a bênção de Deus. Então, o que Jacó realmente precisava não era simplesmente da bênção do pai, mas essa bênção do pai precisava vir carregada da bênção de Deus. E por isso ele fala, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Porque, na verdade, sem a bênção de Deus, Jacó não seria ninguém, né? Mesmo tendo a bênção de Isaac. A palavra profética do pai não faria diferença sobre a vida de Jacó se não viesse carregada da bênção de Deus. Mas Deus não ia dar a bênção para ele? Deus não ia dar a bênção? Já tinha dado.
Mas a palavra, quando ela mostra, ele lutou por ela, ele desejou. Quando Jesus morreu na cruz, a gente vai entender isso que você acabou de perguntar. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por quais pessoas? Ok, então você já era salvo em Jesus? Sim e não, porque você precisou lutar pela bênção. Você não teve que confessar Jesus? Entende? Então, uma coisa é a bênção liberada por Deus. Ela existe, não existe? Existia uma palavra profética já sobre Abraão, Isaac e Jacó. Se estendia sobre Jacó, certo? Quando Deus falou com Abraão, ele já estava falando sobre Jacó, certo? Só que Jacó precisava tomar posse. Enquanto ele não entendeu qual era o papel dele, quem era Deus, isso não poderia se cumprir na vida dele. Entende? Então, lá ele mentiu, lá ele foi Esaú, lá ele não foi Jacó. E Deus só podia dar bênção para Jacó. Por isso que Deus pergunta de novo o nome dele. Essa passagem é maravilhosa, né? E aí ele termina dizendo, né, depois que ele pergunta o nome, esse versículo também aqui vai fazer ligação com alguma coisa aqui na frente. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi a Deus face a face. Então ele viu Deus, ele está dizendo. Então esse anjo que ele viu, ele sabe que é uma teofania do próprio Deus. Vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. O que é quando uma pessoa é pecadora, mas ela tem um encontro com Deus e ela não morre? Isso se chama como hoje em dia? Quando nós somos pecadores, mas nós temos um encontro com Deus, Deus vem ao nosso encontro, nós somos tocados pelo Senhor, mas a gente não morre. Como chama isso hoje? Um pouquinho mais que isso. Hã? Não? Nós estamos no tempo da graça. Olha a graça aparecendo aqui de novo, no Velho Testamento. Ok? Porque ele não era pecador, gente? Ele tinha nascido de novo? Não. E quem é pecador e se encontra com Deus, o que acontece? Morre. Mas, Deus não matou Jacó? Por quê? Graça sendo derramada. Deus tem um propósito na vida desse homem. Ele teve um encontro com Deus. Eu vi Deus face a face. E a minha vida foi poupada. Então, com certeza, aquele encontro traz um novo nascimento para Jacó. Podemos falar assim? Tá? Por quê? Ele vai ter que ser alguém diferente a partir daquele momento. Porque se ele não for, aí sim, deixa de ser graça e vira juízo. Você concorda? Quem tem um encontro, gente, real com Deus, e depois, vou colocar aqui essa palavra feia, se desvia, se afasta, tem perdão para uma pessoa dessa? Não tô querendo trazer julgamento, estou querendo que vocês raciocinem. Quem teve um real encontro com Deus, sentiu a presença, teve todo o privilégio de ser encontrado por essa graça, e depois decide de livre e espontânea vontade se afastar disso, teria perdão? Não, tá? Tem, até Jesus voltar tem, mas o que eu quero dizer para vocês é isso, alguém que teve um real encontro com Jesus, com Deus, não volta a mesma pessoa. Jacó nunca mais foi o mesmo, depois dessa luta, depois da troca de identidade, depois da troca do nome e de tudo isso que Deus, ele viu Deus face a face, ele nunca mais poderia ser o mesmo, como não foi mesmo, tá? O encontro de Esaú, conseguimos, glória. Ainda bem que o relógio hoje está segurando. Capítulo 33. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Quantas vezes? 7. Quantas vezes a gente deve perdoar uma pessoa? 70 vezes 7. Senhor, nós devemos perdoar alguém 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Jesus diz, replica, mas a pergunta do discípulo é, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar alguém que nos machuca, nos faz alguma coisa? 7 vezes? Por que será que o discípulo disse isso? Porque toda a referência que ele tinha do Velho Testamento era de 7.
com Caim, Deus falou a respeito de Sete. Depois, me lembro o nome, gente, do cara lá de Caim. Eu sou ruim para isso. Mas tem um cara lá que é descendente de Caim, que também mata um homem, mata outro. Nananá. Ele fala assim, se Caim teve misericórdia, perdão de Deus 7 vezes, comigo vai ser 70 vezes 7. Está lá escrito, tá? Depois vocês quiserem conferir. Por isso que Jesus vai dizer lá, não 7, mas 70 vezes 7. Porque o perdão, ele se estende até a volta de Jesus. Nós somos pessoas capacitadas para perdoar. Porque Deus tem nos perdoado todos os dias. Então o perdão é divino. Se ele é divino e nós somos parte do divino Filho de Deus, então nós somos divinos também. Nós podemos perdoar. Ok? É isso que Deus está dizendo com essa palavra. Então, ele se humilha diante do seu irmão 7 vezes, dizendo, me perdoa. Ele quase que está dizendo isso, né? Me perdoa. 7 vezes ele se dobra diante do irmão para receber o perdão. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou, quem são esses? E Jacó respondeu, são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Vamos parar um pouquinho aqui comigo, gente. Jacó, se ele é a tipologia de Cristo, e se agora ele está tendo um encontro com o irmão que tinha, há poucos anos atrás, tido uma situação de briga, né, de desentendimento, ele saiu fugido da casa do pai com o irmão brigado, com o irmão querendo matá-lo, certo? E se ele é a tipologia de Cristo, o que nós podemos então tirar desse texto? O que Deus está nos mostrando como sombra? Que na volta desse irmão de Jacó vai haver uma reconciliação entre irmãos. Quem são os irmãos de Jesus? Todos os judeus, os israelitas, ok? Então, com a volta de Cristo, qual a primeira coisa que vai estar arrumada? Israel, ok? Israel, não esse Israel, o povo de Israel. Os judeus não são contrários a Jesus, gente, até hoje são. Eles não têm raiva, eles não estão aguardando ainda esse Messias, ok? Mas a história está mostrando aqui para nós o que vai acontecer nessa reconciliação. Se Jacó é a tipologia de Cristo, e ele sai brigado com o irmão, ok? Mas ele vai, constrói uma família, né? Faz toda uma vida, e quando ele volta, a primeira coisa que acontece na volta de Jacó é a reconciliação com o irmão. Então a primeira coisa com a volta de Jesus que vai acontecer é a família de Lia. Quem é Lia, gente? A mulher que ele não amava, mas que ele teve muitos filhos. Raquel, a mulher que ele amava, e ele teve o filho, então, depois da 10ª geração. Lembra aquela tipologia toda que eu falei com vocês? Precisa lembrar, dar uma refrescada, volta na aula. É tremendo isso. Ele constitui uma família muito grande, de filhos com a que ele não queria tanto, e de filhos com aquela que ele realmente amava, certo? Judeus e igreja. E ele volta para se reconciliar, então, com os seus irmãos, com o seu irmão que havia ficado brigado com ele. Ok? Tem uma sombra aqui de coisas que vão acontecer no futuro. Vocês percebem que Esaú chega e já junta em Jacó? É meu irmão, entende? Antes eu não via com esses olhos, mas agora eu estou vendo. É meu irmão. Todo o passado ficou para trás. Os judeus vão reconhecer Jesus, gente, como Messias antes da volta de Cristo. Eles vão reconhecer e eles vão dizer aquela frase mais fácil de se falar em hebraico, será que eu lembro? Baruch Rabá Besher Adonai, né? Bendito que vem em nome do Senhor. Israel vai dizer isso antes da volta de Cristo. Eles vão reconhecer, eu não vejo a hora de ver o meu irmão. Entende? Isso vai ser tremendo, essa reconciliação. Tem algo aqui que nos levaria a entender que Esaú tinha tudo para perdoar Jacó? O que aconteceu com Esaú, gente, o tempo que ele ficou longe de Jacó? Por que isso aparece no texto dizendo com tanto amor, com tanto carinho, entre esse irmão que até ontem estava brigado, querendo matar o irmão? Entende? Deus agiu ou não agiu na vida de Jacó e de Esaú? Esaú sabia tudo que Deus tinha feito com Jacó até aquele momento?
Entende que o trabalhar foi separado? Foi. E a partir desse momento, Esaú também sai da história, gente. Esaú sai da história. Porque Deus vai começar a contar a história de Israel. Entende? Deus está nos mostrando várias sombras de bens vindouros, de coisas que vão acontecer através de irmãos, através de duas linhagens. Lembra, eles são dois povos, eles são duas linhagens, mas Deus tem bênção tanto para um quanto para outro. Os dois são filhos de Isaac. Certo? Vamos lá? Versículo 6. Então as servas e os seus filhos aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. E Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. E disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. O que Jacó está dizendo aqui, gente, para Esaú? Que ele é a imagem e semelhança do próprio Deus. Eles são irmãos. Jacó está reconhecendo que a mesma experiência que ele teve um dia antes com o próprio Deus, ele é a imagem desse Deus, porque ele luta com o homem. Na palavra não está dizendo? Lutou com o homem. Então quer dizer que a teofania de Cristo é a imagem de um homem que estava na frente de Jacó? Ou é a imagem de um fantasminha? Ok? A teofania é um homem. E Jacó, quando olha para aquela teofania, para aquele homem brigando com ele está vendo um homem? Está vendo um homem, não está? E aí, só que ele não fala: eu lutei com o homem, e então eu acho que eu sei como é que é a cara de Deus. Não, ele diz: eu vi Deus face a face, porque ele estava olhando para alguém, ó. E eu estou vendo Deus, como é que é Deus? Deus é igual a mim e a você, Dri. Isso é, gente, eu tenho tido uma experiência pessoal há algum tempo já. Quando você olha para o teu irmão, você está vendo a Cristo. Enquanto você não entender isso, nós estamos caminhando cegos ainda. Entende? Qual é a imagem de Deus, gente? Deus não tem uma imagem. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quer ver Deus? Deus, como eu desejo te ver, Senhor, queremos te ver. E a gente canta, não canta? Quero te ver. Eu sempre lembro desse louvor, gente, toda vez que eu falo. Quero te ver, e quero te ver. E a Nívia cantava, né? 300.000 horas, eu quero te ver. E o povo cantava, viu, Cíntia? Você não é dessa época? Mas tem um louvor assim, fica meia hora falando quero te ver. E o povo cantava, e se acabava na igreja, não era? Vocês são dessa época, né? E quero te ver, quero te ver. Ninguém via nada. Por quê? Porque queria ver algo espiritual. Quando, na verdade, olha para o lado. Olha para o lado, você vai estar vendo Jesus. Você vai estar vendo o próprio Deus. Mas eu não quero. Não, eu quero ver um anjo aparecendo na minha frente. Aí eu estou vendo. Entende? A gente não quer ver aquilo que Deus quer que a gente veja. A gente quer ver aquilo que a gente acha que é místico, né? A gente gosta de ser místico. A gente gosta de coisa, né? Mas o natural que é para ser. Quem que Esaú está vendo? Quem que Jacó está vendo? Esaú. E Jacó então agora reconhece que Esaú é a própria imagem de Deus. Eu estou te vendo exatamente como eu tive a mesma luta com o homem ontem à noite. Ele tinha a mesma face. Estou vendo você agora, meu irmão, assim como eu estava vendo o próprio Deus ontem. É a mesma experiência. Começa a olhar para o teu irmão diferente. Você vai, sabe aquele que você não gosta muito? Aquele que é a pedra de tropeço na sua vida, de verdade. Começa a olhar para ele como quem vê a própria face de Cristo. O mesmo amor que você diz ter por Jesus, é esse que você tem que ter por essa pessoa. E essa é a parte difícil do cristianismo. Entende? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Né? A gente ama a Deus,
Aí João, né? Odeio a primeira carta de João, gente, porque ele vem rasgando. Você diz que ama Deus, mas não consegue amar o teu próximo que você está vendo. João está dizendo isso aqui para nós. Como é que você diz que você ama Deus, que você não vê e consegue, né, dizer que ama Deus, mas não ama quem está do seu lado? É incoerente, isso não é cristianismo. Ok? Vamos lá? Ele diz que está vendo como se fosse face a face. Versículo 11. Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo. E eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú, vamos seguir em frente, eu o acompanharei. Esaú chama para seguir Jacó, né? E Jacó, porém, lhe disse, meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados, ovelhas e vacas que amamentam suas crias. Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. E Esaú sugeriu, permita-me então deixar alguns homens com você. E Jacó perguntou, mas para que, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. E naquele dia Esaú voltou para Seir, e Jacó todavia foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padã-Arã, Jacó chegou a salvo a cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata, comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado o acampamento. Ali edificou um altar e chamou El Elohe Israel. Então, essa parte aqui é bem importante, porque Saul chama Esaú, gente, é tanto nome, né? Daquela bugada na minha cabeça de vez em quando. Esaú chama Jacó para eles caminharem juntos, né? Rumo a Canaã, rumo àquela região. E ele fala, não, eu estou com criança, eu estou com animais que têm crias, que andam devagar, porque é bebezinho, né, as vaquinhas, os rebanhos, tudo. Não, eu vou devagar, eu vou no meu passo, com a minha galera. Pode ir na frente, provavelmente ele estava a cavalo, né, com os 400 homens, então não dá para seguir, quem está a pé, quem está a cavalo. Ele diz, não, eu tenho zelo pela minha família, pelo meu gado, pelas pessoas que estão comigo, pode ir que a gente vai seguir devagar. Esaú ainda pede para deixar alguns homens, ele diz, proteção aqui tem demais. Tem anjo que não acaba mais, né? Aqui é a minha palavra. Jacó sabia que ele estava sendo guardado pelo próprio Senhor nessa viagem. E Esaú mora onde, gente? Na região de Seir, que é a região lá embaixo, do lado direito de Israel, que é a região de Edom, tá? Então, lembra que Esaú é vermelho, por isso que ele é chamado de Edom também. Então, é lá na região, lá embaixo, se vocês olharem depois de qualquer mapa, vocês vão lá, a região de Edom, que é onde está Seir, a cidade de Seir, que era de onde Esaú era. Só que para onde que Jacó deveria ir, que era a terra prometida? Canaã. E é para lá que ele vai, então. Ele agora está sendo guiado pelo próprio Deus. A palavra não diz, mas a palavra fala que Esaú foi para Seir e Jacó foi para Sucote. Ok? Então ele foi para o lugar onde ele devia ir. O Senhor o direcionou, o Senhor o levou. Ele sabia que tinha que ir para Canaã, não era para Seir. Não era para a região do irmão dele, era para a região que Deus tinha prometido para o pai dele, para o avô dele, Abraão, Isaac, e agora era dele aquela terra. Então ele vai exatamente para a terra aonde ele precisa começar a tomar posse. E a gente vai começar a ver essa situação de começar a tomar posse justamente a partir dessa cidade de Sucote. Detalhe ou não, uma pitadinha de sal a mais, a palavra Sucote significa o quê, gente? Tabernáculos. Tendas, tá? É uma das últimas festas que a gente vai estudar lá, né, no restante do Pentateuco, mas diz que Jacó vai justamente para Sucote. Será que é à toa? Por que eu estou falando isso? Porque nós não estávamos falando da reconciliação dos irmãos? Nós não acabamos de falar que essa reconciliação de Jacó com Esaú tem a ver com a volta de Cristo? A última festa que vai ser celebrada antes da volta de Jesus, biblicamente falando, é a festa de tabernáculos, tá? Então, profeticamente, Jacó está indo exatamente para o lugar aonde teria que dar a finalização de tudo. É como se Jesus tivesse voltado
e agora ele está indo tomar posse do lugar de onde ele vai começar a reinar, de onde ele vai começar a tomar posse de todo o seu reino. E é de Canaã, a gente sabe disso, né? Jesus vai voltar no monte Sinai, estabelecer o seu trono, toda aquela história. Então o texto está nos mostrando também algo especial aqui, quando fala que Jacó vai para Sucote, ok? Ele se estabelece primeiro em Sucote, que significa tendas, tabernáculo, tá? Então tem a ver com isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente a respeito disso. E aí fala que ele, então, edifica um altar na cidade ali de Siquém, que é uma cidade próxima a Sucote, e começa ali a sua jornada em Canaã. Então, semana que vem eu nem vou entrar, ou entro, porque vai falar sobre a história de Diná. 15 minutos? Eu acredito que dá. Vamos? A gente vai um pouquinho mais. 34. Eu vou até ler o texto todo e a gente então faz o desfecho, tá? Se eu precisar, eu volto num ponto específico. 34. Vamos lá comigo. Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a Amor, seu pai: consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor e eu lhe darei o que me pedirem. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Eu vou parar aqui porque senão vai misturar muito. O que está acontecendo aqui, gente? Jacó se estabelece na cidade de Siquém. Lembra que quando a gente está lendo, a gente esquece desses detalhes. Geralmente uma cidade era dado o nome para ela de acordo com o seu... vamos falar? Fundador. Obrigada. Então, quem tinha fundado essa cidade, por isso ela se chamava Siquém, foi esse homem chamado Siquém, provavelmente, ou algum depois dele que também chamava Siquém, coloca o nome daquela terra, tá? Aqui Moisés está escrevendo os nomes que já são naquele momento, mas naquele momento do acontecido, aquele lugar talvez não se chamava ainda Siquém, porque era o nome do filho do governador chamado Amor, tá? Quando Jacó se estabelece naquela região e ele vai morar ali, e ele já está morando naquela cidade, ele com toda aquela caravana de gente, seus 11 filhos, inclusive a sua filha Diná. Detalhe, Jacó só tem uma filha, chamada Diná. O restante são todos homens, por enquanto 10, com Diná 11, daqui a pouco a gente vai ver o 12º nascer, que é Benjamim, certo? Mas até aqui tem 10 homens e uma mulher. Por que será, hein? Que Deus só permite que Jacó tenha uma mulher. E justamente essa mulher, filha de Jacó, acontece essa situação aqui que vai acontecer, ok? Então Deus está também nos mostrando uma coisa através da vida de Diná. Eu vou pegar depois ali para vocês, eu vou entregar a folha, e a gente vai falar sobre os nomes, a representação dos nomes. Vocês vão entender coisas poderosas a respeito dos nomes dos filhos de Jacó. Quem estava comigo na época das 12 tribos talvez vai lembrar desse detalhe. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas aqui está acontecendo uma situação com a única filha de Jacó. E Diná é a representação dessa noiva de Deus. Ok? Diná é a representação, é a tipologia de todo Israel
que é a noiva de Cristo. Vamos entender por quê, ok? Ela é a representação de todo Israel, que é a noiva de Cristo. Por isso que a palavra diz aqui, ó, no finalzinho do versículo 7, quando os filhos de Jacó voltam do campo, que eles ficam bravos, irados, olha o que diz assim, ó, eles ficam irados porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ou, na minha tradução aqui, colocou embaixo, com Israel. Ele cometeu um ato vergonhoso contra quem, gente? Contra Diná? Não, contra Israel. Entende? É contra o pai, ou melhor dizendo, contra a família, o povo. Ok? Então, o ato vergonhoso de Siquém em desonrar Diná não diz respeito a Diná, simplesmente, mas é muito maior, é muito mais amplo. Ela é a única filha de Jacó. Deus permitiu que Jacó só tivesse uma mulher na família. E essa mulher está sendo desonrada nesse momento por um homem estrangeiro. E nós vamos ver um pouquinho mais aqui na frente. E ela é a representação, então, da própria nação de Israel, sendo desonrado pelos estrangeiros. Captou a mensagem do guru? Escolinha do professor Raimundo. Entende? Olha o que ele vai dizer aqui. Então ele vai lá pedir no versículo 8. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Então, mas Diná ia ser provavelmente a esposa de alguém em Israel, certo? Por que Jacó deveria entregar para Siquém? Só porque você quer, Amor? Amor aqui é o nome do cara, né? Fica ruim, né, de falar. Só porque você quer, Amor? Não é essa, não seria essa a intenção. Obrigada, exatamente. Vocês estão olhando para o texto? Olha o que o Amor fala para Jacó a respeito desse casamento. Ele mostra aqui exatamente para que veio, ok? Olha só, 9. Casem-se entre nós. Mistura de linhagem. Né? Casem-se entre nós. Olha o tanto de mulher que tem aqui em Siquém. Olha o tanto. Nós temos um monte de gente aqui em Canaã. Vamos misturar tudo, casar com todo mundo, fazer tudo uma coisa só. Vocês vão ver o que ele vai falando aqui. Olha como o negócio vai só piorando. Case-se entre nós. Deem-nos suas filhas. Quais filhas? Se só tinha Diná. Mas está falando de todas as mulheres que estão no acampamento, inclusive de Jacó. Tudo. Já está falando das próximas, certo? Mas tinham mulheres também no acampamento, certo? Então está falando, vamos fazer Falando até de Raquel, Lia, certo? Entendeu? Quando a terra é uma terra promíscua, gente, vai saber, está falando até de Raquel, de Lia, de Zilpa, de Bila, das outras mulheres, das esposas, dos servos. Vamos todo mundo junto aqui virar um povo só, olha só. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Então vamos misturar as nações aqui. Estabeleçam-se entre nós. Só um adendo, nós estamos falando de Siquém, na terra de Canaã. Quem são os povos que moram na terra de Canaã, gente, nesse momento da história? Todos os cananeus, né? Que são os descendentes de Cã, tá? Eveus, Jebuseus, Eus, todos aqueles, que não trouxe o painel porque acabou, né? Mas é lá, pode olhar lá que você vai ver. É essa galera que está lá. E é com essa galera que Israel tem que se misturar, gente? Não. Tá vendo como a proposta sempre vem da mesma forma? É a questão de estragar aquilo que Deus está fazendo. Olha a batalha que Deus travou até aqui para conseguir trazer Jacó até esse momento, com seus filhos, com toda essa questão profética, com o segundo. Olha, o negócio é fogo, gente. E o diabo está olhando para quem, gente? Para essa linhagem. É a linhagem de Sem que ele tem que olhar. Não é outra linhagem, é essa. Ele vai sempre atacar essa. Então, olha só o que ele fala. 10. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércios nela e adquiram propriedades. O que ele está dizendo? A terra está aí.
Bora fazer riqueza, construir propriedades, o negócio é aqui. E nós somos cidadão dessa terra, gente? Era isso que Jacó tinha que fazer ali naquela terra? Se estabelecer, ficar, construir um monte de casa e propriedades. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos. Esse lugar não é nosso ainda, nós estamos só peregrinando, certo? Então Jacó não ia estabelecer casa, nada disso. Deus tem algo muito maior para nós. Só que esse homem está dizendo, a terra é nossa, bora fazer o que tem que ser feito aqui? Está chovendo, né? Meu Deus. A terra está aberta. 11. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem. O que vocês querem por Diná? O que vocês querem para ficar aqui? O que vocês querem para a gente fazer essa aliança entre nós? De novo, a mesma proposta. 12. Aumentem quanto quiserem o preço e o presente pela noiva. Lembra do dote? Ela é a única filha. É a única que teria dote pago pelo noivo, ok? Então, Diná era a única mulher da casa. Pensa o quanto ela era importante, gente, para as mães, para as mulheres ali da casa de Jacó. Ela é a única que ajudava nos afazeres da casa. Eram 10 homens, com Jacó 11. Pensa, ela era a única mulher que ajudava as mulheres da casa. Que valor tinha essa jovem? Porque lembra que o dote tinha a ver com tirar essa moça de dentro da casa? O valor que ela tinha para os pais? Por isso que ele está falando, aumenta o dote, aumenta aí o presente pela noiva que eu vou pagar, eu quero. Diná. Então somente me deem a moça por mulher. Então eu quero só isso. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. E disseram, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado, que tenha aliança com Deus. Seria uma vergonha para nós. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidado todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. O que os irmãos de Diná estão dizendo para Amor e para Siquém? Tá bom, nós te damos ela como noiva, só que vocês vão precisar ser como nós. E o que ele está querendo dizer? Ter uma aliança com Deus. Se vocês fizerem uma aliança com Deus, então nós poderemos ter uma aliança com vocês. E qual era a aliança nessa época? A circuncisão. Então isso quer dizer que os filhos de Jacó eram circuncidados? Está vendo? Apareceu circuncisão em algum momento aqui? E por que eles dizem isso aqui? Entende? A coisa acontecia, gente. O texto não está dizendo, mas o texto está dizendo. Eles estão dizendo para Siquém e para o pai dele, nós só poderemos ter algo com você de aliança se vocês forem como nós, circuncidados. Se vocês tiverem uma aliança com Deus, assim como Deus fez uma aliança com o nosso avô Abraão, com o nosso pai, nosso bisavô Abraão, nosso avô Isaac, é isso, gente? E nosso pai Jacó, certo? Senão não vai rolar. Mas a própria palavra está dizendo que é falsidade isso que eles estão falando. Por quê? Porque vocês acham que essa galera ia se converter, gente, ao Senhor? Não, eles já sabem disso. Mas também entra um pouco do pecado deles, por serem pecadores. Essa falsidade, agir assim, falsidade. Não, ali a falsidade, não. Eles já tinham o plano, no sentido assim, a ira estava ali, não sei se eles já tinham o plano, mas o que eles estão dizendo, a falsidade a gente pega na esquina. É isso, entendeu? Eles não estavam a favor disso. Porque eles não queriam a mistura. Gente, é assim, ó. Lembra que eu falei para vocês que eles conheciam a história? A gente acha que não conhecia, mas eles conheciam a história. Eles sabiam quem tinha sido Cã. Eles sabiam quem tinha sido a geração de Canaã. Entende? Eles sabiam quem eram os povos que moravam ali. Eles sabiam que eles vinham de uma linhagem que tinha se rebelado contra Deus, que adoravam muitos deuses. Canaã era uma terra de idolatria,
Ok? Nós vamos ver isso a partir de então. Eles não querem se misturar. E esse rapaz, esse Siquém, simplesmente, primeiro desonra a Diná. Violenta, estupra ela, literalmente. E depois vem pedir a mão da moça. Isso está certo, gente? Isso é coisa de gente, de homem digno? Não. Não mesmo. Por isso vai morrer. Os irmãos de Diná já estão com sangue nos olhos. Entende? Sangue nos olhos. Pensa, gente. Imagina Jacó, gente, nessa história. Se ele não está também irado com essa situação. Só que talvez ele era, não sei, a gente sabe o temperamento de Jacó. Ou é porque ele também já tinha o espírito, então ele não ia matar. Mas, por isso que eu quis dizer, tipo assim, eles já estão com todo esse plano, toda essa cabeça, por não ter a mas pensa, vamos pensar também que pode ser o temperamento de Jacó? Né? Não, Eu estou entendendo o que você está falando. Ele já está convertido, gente. Jacó já está mais convertido. Os meninos ainda não. Também, entende? Então ele está deixando a ira para os filhos, né? Eu acho que ele era meio melancólico, meio fleumático. Não, gente, vamos brigar não. Vamos arrumar aqui. O fleumático ali se identifica, né? Então assim, era tranquilidade total. Não, vamos arrumar confusão, não. Exatamente, já mata tudo, né? Entende? O negócio está acontecendo aqui por causa disso. Aí, só que eles sabem que eles não vão se circuncidar por conversão. Gente, quando Paulo diz que circuncisão não é aquela que é na carne, vocês acham que não tem a ver com essa passagem ou com tantas outras que Paulo sabia que já tinha acontecido? Alguém que se circuncida na carne, vai lá e corta o prepúcio, simplesmente, já pode ser judeu, gente? Não, porque não tem a ver com simplesmente uma carne cortada, e sim com o coração convertido ao Senhor, ok? Deus primeiro fala com Abraão, e Abraão então se converte, e aí tem a circuncisão. A circuncisão é só o sinal, lembra do batismo? É só o sinal de que você é convertido. O que é o batismo? É o sinal de que você realmente nasceu de novo. O batismo não é a sua conversão. O batismo é só um sinal público da sua conversão. Então aqui eles tinham se convertido para ser circuncidado. Mas o que os meninos estão fazendo, gente? A galerinha aqui é top na balada. A gente bota todos esses homens na cama, cortado, de cirurgia, que devia doer muito esse negócio quando já era homem grande, né? Pequenininho não, mas homem grande, pensa, tudo homem, 20, 30, 40, 50 anos, circuncidou toda a cidade, circuncidados os homens. Quem eram os guerreiros da cidade? Os homens. Então o que eles queriam fazer? Já que nós vamos matar todo mundo, vamos pôr todo mundo deitado na cama, não vai aguentar nem levantar a espada. Entende? Esperto ou não esperto? Eles não estão mandando eles converter. Eles estão mandando eles ficar na cama mesmo. Porque eles vão matar todo mundo. Já está com sangue nos olhos. Entende? E eles então continuam. Vamos terminar o texto. Acho que dá tempo pelo menos da gente terminar o texto. Cadê? 15. 15. Daremos nosso consentimento a vocês com uma condição. Que vocês se tornem como nós, circuncidados todos os do sexo masculino. Só então lhe daremos nossas filhas e poderemos casar com as suas. O que tem a ver, gente? Olha isso. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos nossa irmã e partiremos. 18. A proposta deles pareceu boa a Amor e ao seu filho Siquém. O jovem, que era o mais respeitado de todos os da casa de seu pai, não demorou em cumprir o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Assim, Amor e seu filho Siquém dirigiram-se à porta da cidade para conversar com seus concidadãos e disseram: esses homens são de paz, permitam que eles habitem em nossa terra e façam comércio entre nós. A terra tem bastante lugar para eles. Poderemos casar com as suas filhas. Olha aqui, gente, agora começa. E eles com as nossas. Olha só. Mas eles só consentirão em viver conosco como um só povo, sob a condição de que todos os nossos homens sejam circuncidados como eles. Lembrem-se, olha só, gente, lembrem-se de que os seus rebanhos, os seus bens e todos os outros animais passarão a ser nossos.
Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. O que Siquém está querendo? Que eles fiquem mais ricos. Porque Jacó não chegou pobrezinho, gente. Então ele está querendo juntar a família para ficar mais rico, para a cidade de Siquém ficar mais poderosa, para eles serem mais grandes, para eles conquistarem muito mais. Então o interesse está em Diná? Não. Ok? Está em realmente querer fazer aliança para ter mais riqueza, mais dinheiro e o Deus Mamon ser adorado. Todos os que saíram para reunir-se à porta da cidade concordaram com Amor e com seu filho Siquém, e todos os homens e meninos da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó e, passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Deus dá despojo, gente, contra os nossos inimigos. Eles acham que eles são vencedores, mas não. O Senhor vence sempre, ainda tem despojo. Despojo é, eles saíram muito mais ricos daqui. Isso tem contexto espiritual aqui também. 28. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos e de tudo o que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens e tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Sempre vai ter, nós vamos entender isso, sempre vai ter alguém que vai tomar o zelo pelo povo do Senhor. Por que Deus não castiga Simeão e Levi, gente? Porque eles estavam, na verdade, zelando por Israel. Porque é uma pergunta a se fazer mesmo. Por que ele não foi... Assim como em todas as outras batalhas que Israel travou, e Deus também não foi contra os seus filhos, porque eles estavam, na verdade, zelando por Israel. Eles estavam matando porque eles eram simplesmente sanguinários? Porque Diná, Israel, estava sendo desonrado. Foi tratada como uma prostituta. Entendeu? O sangue nos olhos dessa turma era zelo de Deus. Eles estavam fazendo para não desonrar ao Senhor. Isso é poderoso demais. E Jacó, fleumático, provavelmente. Gente, e aí a galera agora vai vir contra nós. E agora, caraca, e agora? Nós somos pouco, né? Ele era fleumático. Eu acabei de ter essa revelação. Ele era fleumático. Caraca, meninos, o que vocês foram fazer, cara? Vocês arrumaram uma confusão. Deixa eu